Amém, irmãos. Hoje, então, nós estaremos iniciando o capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Como continuando a nossa exposição, nosso estudo expositivo. Eu vou pedir, então, para o irmão Fernando estar lendo É. o capítulo 10, então. Amém? Portanto, capítulo 10 de 1 de Coríntios. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, em pé, não olha que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como os entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificaram, as sacrificaram aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas que me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei e de tudo quanto se vende no apagode, açoite só, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de que a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. E se eu, com graça, participo porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém. Amém. A gente vai cobrir, inclusive, o versículo 1 também do capítulo 11, né? Que fala aqui também, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Que, na verdade, ele finaliza no versículo 1 do capítulo 11, né? Aqui, tá? Eu esqueci de avisar o irmão. Ok. Amém, meus queridos. Então, na semana passada, a gente abordou o capítulo 9, na semana retrasada, na verdade, né? Que a gente falou sobre a liberdade ali, os direitos apostólicos do apóstolo Paulo.
O capítulo 10, na verdade, ele se divide em três partes aqui, né? A gente vai estar explicando cada parte dela, né? Expondo aqui os versículos. Do versículo 1 ao versículo 13, nós vemos aqui advertências, né? E liberdade, né? Ele dá exemplos aqui da história de Israel, né? E algumas advertências, né? Alguns alertas para os cristãos de Coríntios e, obviamente, para nós, né? Que estamos estudando. Do versículo 14 até o versículo 22, ali Paulo volta num assunto que ele sempre está falando, que é o assunto sobre a idolatria ali também. Então ele dá algumas advertências contra a idolatria. E do versículo 23 até o final, né, que é o que eu disse aqui, que é no primeiro versículo do capítulo 11, ele fala sobre a liberdade do cristão e a consciência do cristão, né? Então, um capítulo aqui bem interessante para a gente estar estudando, né? E é muito interessante como Paulo, aqui ele volta à história de Israel para nos dar uma grande lição aqui, né? Paulo, caminhando para o final do capítulo 9, onde aqui nós vemos no versículo Pronto, 24, pronto, ele diz que todos correm, pronto. mas apenas um leva o prêmio, né? E aqui, nessa situação terrível de deserto, onde o povo, por causa da idolatria, pereceu no deserto, né? Alguns foram mortos, né, por causa de cobras venenosas, outros foram mortos por um anjo. E Paulo termina o capítulo 9 dizendo sobre apenas um levar o prêmio, né? E aqui, nessa situação terrível no deserto, nós vemos que apenas dois receberam a aprovação do Senhor, né? Fazendo essa comparação, que nós vemos que apenas Josué e Caleb receberam a aprovação do Senhor, né? E nós vemos que o povo pereceu ali, né? Padeceu no deserto por causa de grandes, terríveis pecados ali que eles cometeram contra o Senhor, que a gente vai estar cobrindo, né? Então ele começa no versículo 1 e no versículo 2, dizendo: Não quero que sejais ignorantes. Todos eles estiveram sobre a nuvem aqui e todos passaram pelo mar, é o que o texto diz, né? E todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Notem que ele chama eles de irmãos aqui. E ele lembra que quem estava no acontecimento no deserto era também os nossos pais. Ou seja, era o povo de dentro. Ele está falando do povo de Deus, o povo de Israel, né? O povo de Deus. Nós vemos aqui consequências muito sérias que se aplicam no contexto aqui. E Paulo expressa o desejo de que os seus irmãos não ficassem na ignorância. Por isso que ele começa a dizer: Eu não quero que sejais ignorantes, né? Se nós olharmos aqui, batizados em Moisés, está fazendo aqui uma referência ao batismo que liga, no caso, passado e presente. Ele aqui projeta o sentido do batismo em Cristo. Se no passado os israelitas colocaram a sua fé em Deus, né, através ali da liderança de Moisés, hoje nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus, em mais ninguém, né? É, E somente Ele, né? Cristo redimiu o seu povo do pecado e da morte, enquanto Deus, por intermédio de Moisés, nós vimos que Ele libertou o povo do Egito. Aqui vemos também a nuvem e o mar. Estudos de Êxodo revelam que com a nuvem e o mar, Deus separou ali o povo das forças hostis egitas, ali, né, do Egito. A nuvem saiu da frente dos israelitas, ali no caso, e foi para trás deles. E ali permaneceu, né, para separar o povo de Deus dos exércitos ali de Faraó. E nós vemos aqui o Mar Vermelho, no caso, tornou-se ali como uma barreira defensiva também para o povo de Deus, ali para os israelitas. Ou seja, sobre a nuvem e pelo mar, né? A passagem pelo Mar Vermelho simbolizou o fim da escravidão no Egito. Da mesma forma que nós, comparando o batismo cristão, significa separação
do pecado e consagração a Deus, né? Quando eu digo consagração em Deus, é de seguir uma vida em santidade com Deus, né? No versículo 3 e versículo 4, diz aqui que comeram do pão e beberam da rocha, e diz aqui que a rocha era Cristo. A comida aqui, que é referida, ela foi chamada no caso de maná. Esse maná foi o que conservou ali, no caso, o povo no deserto vivo, né? Senão, caso contrário, eles teriam ali morrido de fome. Da mesma forma que por 40 anos Deus proveu ali água para o povo e seus animais através da rocha, né? E a rocha era Cristo. Notem que Paulo classifica essa provisão como um ato espiritual, né? É a palavra que ele usa aqui, espiritual. Tanto o maná quanto a rocha espiritual apontam ali para o provedor, que é o Senhor. Deus por meio do seu espírito. E Cristo, que era a própria rocha, né? Tudo isso daqui, esse cenário apontam para a presença de Deus. E nós vemos no versículo 5 que apesar de toda essa provisão maravilhosa que o Senhor, esse cuidado maravilhoso que Deus teve para com eles, vemos que ele não se agradou da maioria do povo, na maioria das pessoas ali, né? Por que que Deus não se agradou com o povo? Porque a verdade é, o povo estava insatisfeito com Deus e a vontade deles não era prosseguir com Deus, mas eles queriam, na verdade, voltar para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito para serem escravos novamente. Deus ali, com mão forte, tinha os libertados ali da escravidão, mas eles queriam ainda voltar para a escravidão ali do Egito, eles queriam voltar a ser escravos. Uma aplicação aqui, meus queridos, muito importante no texto. Aqui não é uma indireta de Paulo aos coríntios. Na verdade, é uma direta aqui. Ele queria que os coríntios soubessem que os israelitas, eles gozavam da providência maravilhosa de Deus no deserto, mas mesmo assim, eles queriam voltar para a escravidão do Egito. Ficaram ali, no caso, reclamando. Eles ficaram murmurando e ali eles pereceram no deserto. E aqui Paulo, por analogia, dá um alerta. Vocês também receberam o batismo, gozam das bênçãos de Deus, mas muitos também vivem reclamando e sem o compromisso com Cristo. Eles também corriam o risco de permanecerem como povo ali, né, no deserto, um povo que queria voltar para o Egito, voltar para a escravidão. No versículo 6, ele diz: essas coisas se tornaram exemplo para nós, para não cobiçarem, ali no caso, as coisas más que eles fizeram. Ou seja, toda essa situação, Paulo está falando para servir como um exemplo para a igreja. Né? Ali no caso, ele escrevendo para a igreja de Corinto e, obviamente, para nós, né? Toda a igreja do Senhor, porque é uma igreja só, né? Afinal das contas, é uma igreja só. É, a palavra que Paulo usa aqui, grega, que é tipoi, que é a palavra tipo em inglês, né? Ou melhor, em português, para mostrar que nós não devemos fazer os tipos de coisas que eles faziam, né? Essa palavra assim, é o tipo de coisas que eles estavam fazendo ali e que estava aborrecendo. E Deus, no caso, nós vamos ver que ele demonstrou a sua ira. E eles especificam aqui, né? O apóstolo Paulo, no caso, especifica quais eram essas coisas que servem de exemplo para a igreja. Versículo 7, ele começa falando a primeira coisa aqui, a idolatria, né? E aqui, Paulo está falando especificamente de um evento que aconteceu, né? Ali no caso, quando Arão permitiu que eles fizessem ali o bezerro de ouro. E ali eles quebraram o segundo mandamento de Deus, que é não farás para ti imagem de escultura. E além disso, nós vemos que foi uma idolatria, conforme o texto diz aqui, uma idolatria debochada. Eles estavam cometendo idolatria
e nem estavam se importando. Se você olhar o teor do texto, diz que eles comiam, bebiam e só pensavam em se divertir. Irmãos, não tem nada de errado da gente se divertir. O problema aqui é o contexto. O problema aqui é que quando você está vivendo no pecado, você vive em idolatria, você faz um monte de coisa que está aborrecendo o Senhor, né? E vive como se nada estivesse acontecendo, né? E aí eu não tô nem aí, vivo minha vida, só quero saber de divertir, eu como, bebo, me divirto e tô vivendo contra Deus, né? E estou vivendo como, né, se nada tivesse acontecido. Aí que tá o problema, né? Eu sempre é bom a gente explicar, se divertir em si não tem nada de errado, a gente pode se divertir. O que a gente não pode fazer é o que eles estavam fazendo. Eles estavam pecando contra Deus e vivendo a vida querendo só saber de se divertir, comer, beber e não estavam nem aí para o Senhor. Esse era o grande problema aqui, né? E aqui um problema que existia também na igreja de Corinto, né? Pela idolatria que existia na cidade, a gente já falou sobre isso, né? Bastante sobre isso, o contexto que era a igreja de Corinto ali de muita idolatria, onde no caso as pessoas era comum chamar na casa para comer um conhecido e aquela comida ser oferecida, né? No caso para ídolos. E muitos cristãos ali, ou melhor, supostos cristãos também que frequentavam templos, né? Ali de Afrodite, enfim, né? Estavam fazendo parte ali, né, no caso do templo, né, que nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo fala que é templo de demônios, né? É, então a gente entende que esse era o contexto de Corinto. Paulo está citando um exemplo ali do que aconteceu em Israel, né? E era bem propício ali também, né? Aplicando para os coríntios, né? Que viviam nesse contexto de idolatria também, né? No versículo 8, Paulo está falando do evento que ocorreu perto do fim da viagem de Israel no deserto, quando ali eles foram instigados por Balaão, né? E ali nós vemos que os israelitas adoraram Baal, ali no caso, e observaram os ritos de fertilidade dos cananeus e cometeram pecados de práticas sexualmente imorais. Então, é nesse contexto aqui que Paulo está se referindo. Esse exemplo no versículo 8 que Paulo está dando. Aqui, eles pecaram contra o sétimo mandamento do Senhor, que diz: não adulterarás. Então, esse é o exemplo, o contexto que o apóstolo Paulo está nos dando. E é interessante, se a gente for dar uma fuçadinha no Velho Testamento, especificamente ali em Números, capítulo 25, no versículo 6, a Bíblia nos dá até nome de indivíduos ali, no caso, específicos, que cometeram esse pecado nessa situação. Um exemplo desses é o Zinri, da tribo de Simeão. Ali na Bíblia cita até o nome do personagem, né? A tribo que ele pertencia, e ele, no caso, né, ali, Zinri, ele trouxe à sua tenda uma mulher midianita. E ali ele foi morto pelo neto de Araão, né? Isso nós vemos esse relato em Números, capítulo 25, do versículo 6 em diante. E Deus ali nós vemos abateu os israelitas ali com uma praga. E isso devido ao castigo, né? Devido à infidelidade deles e o que eles estavam fazendo ali, estavam se envolvendo com mulheres de tribos estranhas, né? E estavam ali adulterando, né? Então esse era o contexto aqui que Paulo menciona. E nós vemos que Paulo menciona também que 23 mil morreram nessa situação por causa desse pecado. Aqui, meus irmãos, é interessante, né? Eu estava conversando, inclusive, hoje com um irmão, falando sobre esse caso. Aqui, Paulo, aqui na teologia, na verdade, é um grande debate sobre esse versículo aqui. Que Paulo, essa citação, na verdade, que Paulo fala que 23 mil morreram. Muitos dizem que é um erro, porque Números capítulo 25, no versículo 9, fala que, na verdade, o número não era 23 mil. O número, na verdade, era 24 mil. E aí, como explicar essa diferença? Para mim, irmãos, eu vou dar a posição que eu tinha, né? Que eu tinha e que depois eu, obviamente, entendi de uma forma diferente. Para mim, eu imaginava que a mente de Paulo tinha falhado.
Paulo, é muito possível, por exemplo, uma pessoa receber um dado específico, como tem vários na Bíblia, de números, inclusive, e vamos dizer ali que na hora de Paulo transmitir, a mente dele falhou. Isso é totalmente possível. Para mim, eu entendia mais no sentido de, nesse sentido. João Calvino, na verdade, não via dessa forma. E ele dizia que não era bem assim. João Calvino, ao explicar essa discrepância aqui, ele diz que Moisés, na verdade, ele deu o limite máximo. E Paulo, por um outro lado, deu o limite mínimo. Logo, não há discrepância alguma. Eu achei muito interessante esse comentário de Calvino, porque se a gente for olhar mesmo, se você olhar 23.501, já é considerado como 24.000. E se você colocar 23.499, já é considerado como um limite mínimo, né? E aí a gente já diria que fica na casa dos 23.000. Então poderia muito bem ser nesse sentido, no limite máximo, no limite mínimo. Já não haveria nenhuma discrepância. Eu achei muito interessante essa explicação de João Calvino e acredito que pode ser algo do tipo, né? Não descarto também, porque nós não sabemos, mas também não descarto a possibilidade de Paulo, quando fornecer os dados, a mente dele dá uma falhadinha, né? Você se confundiu, né? 23.000, 24.000, mas essa explicação de Calvino foi muito inteligente, né? Muito inteligente e bem aceitável, por sinal. No versículo 9, nós vemos outra situação aqui que Paulo cita como um exemplo, que nós encontramos em Números capítulo 2, ali do versículo 4 em diante. Com muita soberba ali, nesse contexto, e falta de dependência de Deus, após eles terem derrotados o rei Arade, no caso, eles se negaram a obedecer a Deus. Eles não quiseram ali obedecer a Deus e viajar contornando ali o reino de Edom. Deus tinha orientado eles a fazerem assim. E aí eles negaram obedecer a Deus, eles blasfemaram contra Deus e ainda acusaram Moisés. E Deus ali, como consequência, enviou cobras venenosas para dentro das tendas deles ali, no caso. E na situação nós vemos que quando o povo se arrependeu do seu pecado, Moisés ali orou por eles, ele fez uma cobra de bronze e as pessoas que eram mordidas olhavam para a cobra e permaneciam vivas. Não sei se os irmãos lembram desse acontecimento. Então, é esse, no caso, o exemplo que Paulo está dando. Que Paulo está dando aqui para a gente. E Paulo fala: não coloquem Cristo à prova. No versículo 10 nós vemos, eles murmuravam, um povo que não estava feliz com nada. Os descontentes ali, eles provaram ali, testaram a Deus. E nós vemos, eles reclamaram do maná, dizendo que no Egito que era bom, lá tinha carne. E notem que Deus, em sua graça maravilhosa, deu ali ainda, mesmo eles reclamando, né, que eles estavam cansados do pão, do maná, Deus, na sua graça ali, mandou ali cordonizes, e Deus enviou carne, então, para eles. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou carne para eles. Mas o problema não acabou, porque o povo era murmurador, o povo não estava feliz com nada, e o povo continuava ali murmurando, reclamando e reclamando. Irmãos, tem gente, na verdade, que é assim: nada está bom. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. E isso é algo muito interessante, irmãos, que a gente deve ter em mente. Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele não satisfaz com nada. A grande verdade é essa. Esses somos nós, seres humanos. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai ser o suficiente. Você pode ter bens, mas você sempre vai querer mais. Você pode ter status ou relevância na sociedade, mas você vai querer ser melhor que o melhor. Esse é o ser humano, irmãos. Sempre, nunca é o suficiente. Por isso que o cristão, ele deve lutar contra o seu próprio homem, né? Contra si mesmo. Porque essa é a nossa tendência, de nunca estarmos satisfeitos com nada, sempre queremos mais. Somos uma fonte insaciável e nada nesse mundo vai preencher o nosso coração. E essa é a mais pura verdade, irmãos. E a grande verdade é que nós devemos entender
que a única coisa que pode satisfazer e preencher o nosso coração vazio é o Senhor Jesus Cristo. Nada, meus irmãos, absolutamente nada nesse mundo passageiro vai satisfazer e preencher o nosso coração vazio. E a verdade é que quanto mais futilidade a gente colocar no nosso coração, mais futilidade ele quer. Quanto mais coisas você coloca e você dá para ele, mais ele quer. E nunca está satisfeito. O nosso coração só vai estar plenamente satisfeito quando o nosso coração estiver em Cristo Jesus. E nós devemos entender isso, meus queridos irmãos, e tomar muito cuidado para não entrar no mesmo erro que o povo entrou no Egito, de murmuração, um caminho de reclamação. Nós devemos vigiar, estarmos atentos para não pecarmos contra o Senhor da mesma forma que eles pecaram ali. Versículo 11, Paulo alerta eles dizendo que essas coisas foram escritas para admoestá-los. E ele termina falando, porque o fim dos tempos há chegado. Aqui é interessante também, meus queridos, é até um pouco às vezes mal interpretado. A pessoa fala, não, então Paulo está falando aqui que chegou o fim do tempo, né? Chegou, acabou. Quando que o fim do século começou? A grande verdade, irmão, se a gente for falar, o fim dos séculos começou para o cristão quando Cristo ressuscitou. Para o cristão, pode ser a qualquer momento, como um ladrão na noite. Devemos viver nessa perspectiva de que Cristo voltará a qualquer momento. Ou seja, já chegou o fim dos tempos para nós. De forma que nós não vivemos mais nesse mundo passageiro, porque estamos sempre focados no fim. Então, é nessa perspectiva, e é muito importante entendermos isso e vivemos isso. E nessa perspectiva, Paulo nos diz no versículo 12: você está de pé, cuidado para não cair. Você tem sido um cristão exemplar, então você trata de vigiar e cuidar para não cair, porque aquele que está de pé deve tomar muito cuidado para não cair. Aqui é um grande alerta, um alerta muito importante, irmãos, para todo o cristão, que nós devemos sempre estar vigiando. Nós encaramos o nosso coração, que nunca se sacia com nada, devemos vigiar. Tem sempre o nosso velho homem que fica batendo na portinha, devemos vigiar contra o velho homem. Temos o nosso background do velho homem sempre voltando, os nossos pecados, as nossas paixões. Nós devemos estar em constante vigilante contra o nosso velho homem e contra as nossas paixões. E Paulo nos fala aqui: você está de pé? Cuidado para que não caia. Está indo muito bem? Não se glorie disso. Porque se você se gloriar também, você pode ficar soberbo, orgulhoso e cair, né? Do orgulho vem a queda, né? Mas da humildade e a dependência em Deus que nós devemos caminhar. No versículo 13 ele diz que além de vigiar, coloque a sua confiança e dependa do Senhor, porque ele não deixará que você seja tentado acima das suas forças. Ele permite que você seja tentado, mas com tentação ele dará o livramento para que você possa suportar. E aqui é algo maravilhoso, irmãos. Eu lembro que eu me batizei, inclusive, eu me batizei no dia 29 de setembro de 2002. Há 21 anos, foi nessa semana que fez exatamente 21 anos. Eu lembro que na Igreja Batista, onde eu fiz o meu discipulado, na Batista eles têm um negócio bem interessante de discipulado, que você decora versículos. E o meu primeiro versículo que eu decorei foi 1 Coríntios 10, versículo 13, né? Justamente esse daqui, né? E é um versículo muito importante, né? Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com tentação dará o escape para que possais suportar. Eu lembro até hoje do versículo. É, Irmãos, nós vemos aqui a graça maravilhosa de Deus. Deus, ele permite que você possa ser tentado. Mas uma coisa você pode ficar despreocupado. Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que zelo fantástico. Muita gente reclama.
Ah, mas por que que Deus permite que eu seja, né, que eu seja tentado? Ele permite a tentação, mas ele mesmo não tenta ninguém. Importante a gente entender isso, né? Ele permite que Satanás nos tente, ele mesmo, o Senhor, não tenta ninguém. Nós devemos entender isso. Ele permite a tentação, mas ele não permite que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar, né? É um Deus zeloso, é um Deus que cuida da gente. A gente não deveria reclamar pela, pela provação de Deus, e a tentação que nós temos do diabo também não devemos reclamar, mas devemos agradecer a Deus, porque é uma oportunidade de crescimento. E o nosso zeloso Deus, ele não permite que nós venhamos ser tentados acima do que a gente pode suportar. É um zelo maravilhoso do nosso Senhor. Um versículo muito importante, irmãos, para nós termos em mente aqui, né, do zelo de Deus, e que a tentação nunca vai além do que a gente possa suportar. Do versículo 14 aqui em diante, até o versículo 22, Paulo então vai tratar então aqui sobre a idolatria. Ele começa no versículo 14 dizendo que para eles fugirem ali, né? Fugirem da idolatria. E ele fala no versículo 15 para eles serem criteriosos. Na minha versão fala criteriosos e julgar a situação com prudência. E no começo do versículo 16, ele, diante ali, diferenciando ali as coisas de Deus e dos demônios. Ele diferencia o que é de Deus e o que é de Satanás. E ele diz: não é o cálice da bênção, o pão que partimos, a comunhão do sangue e do corpo de Cristo. E embora muitos não somos um só corpo em Cristo Jesus, é, primeiro, assim, um corpo de pessoas aqui que participam dos elementos da ceia que nós vemos aqui. E tais participantes aqui não devem fazer parte de templos de ídolos pagãos. Ou também que pagães também não devem fazer parte da mesa do Senhor. Ou seja, o cristianismo, o paganismo e o cristianismo, eles são mutuamente excludentes. E é muito importante a gente entender isso, irmãos, que um não se associa com o outro. Nós não podemos fazer parte da mesa de demônios. E eles também não podem fazer parte da mesa do Senhor, né? Eles são mutuamente excludentes. E é muito importante a gente entender isso. Do versículo 18, versículo 19, Paulo que considere ali Israel segundo a carne. Aqui, no caso, ele está se referindo ao povo que pereceu no deserto. E questiona acerca dos participantes que comem do altar. Eles não são todos participantes, que ele questiona aqui, e a comida ao ídolo é alguma coisa? Ele já falou isso anteriormente. Ele está repetindo isso daqui aqui. A resposta do versículo 20 diz que não. Na verdade, elas são oferecidas, como eu disse, a demônios. Ou seja, por detrás de um ídolo existem demônios. Irmãos, aqui é um contexto bem interessante. É, eu falo que existe muita idolatria no meio evangélico nos nossos dias. Eu vou citar dois exemplos aqui. Uma pessoa que, por exemplo, os católicos, que eles costumam adorar imagens. Se você se prostra perante uma imagem e você está ali orando para Maria, você imagina a pessoa ali, o católico imagina que ali é Maria, a imagem de Maria. E ele está orando ali, né, para Maria, e falando com Maria. O que está por trás ali daquela estátua, daquela imagem de escultura? Demônios. De trás do ídolo é que Paulo está falando. São demônios. O que é oferecido ao ídolo, na verdade, são demônios. Eles não são nada, na verdade, mas eles são demônios. Agora, para a gente também. A idolatria, na verdade, irmãos, ela não é só o que a gente imagina que o católico ali que constrói, tem a imagem, o santinho e ele adora. Idolatria não se limita só a isso. Segundo Cromwell, aqui na Inglaterra, ele dizia que idolatria é qualquer coisa que esfria o seu coração com Cristo. Qualquer coisa que toma o lugar de Cristo na sua vida é uma idolatria. E por trás do ídolo são demônios que estão ali, agindo, né, na vida da pessoa. Se você tem um ídolo e você segue aquele ídolo, o que está por trás daquilo ali são demônios. Então nós devemos tomar muito cuidado que idolatria
ela não se limita apenas, né, a você adorar uma imagem. Eu vejo que existe muita idolatria dentro da igreja evangélica mesmo. Eles adoram pessoas, personalidades, pastores, ritos, placa de igreja. Você faz daquilo um Deus e você está adorando demônios. Você não está adorando Deus. Então a gente deve tomar cuidado com a sutileza da heresia, né? Do ídolo. E muito cuidado, meus queridos. Idolatria, ela é muito sutil. Ela não é só uma coisa descancarada, né? Como eu te citei aqui. Ela é muito sutil e a gente deve tomar muito cuidado para não termos ídolos nas nossas vidas, coisas que preencham a nossa vida mais do que Cristo, que tomam o lugar de Cristo, né? E tem coisas, na verdade, que são menos sutil. Por mais que as pessoas elas não enxergam, eu vejo até mesmo idolatria com pastores e artistas gospel, isso aí é idolatria também. As pessoas que ficam lá, eu já vi até em. Quando eu me converti, eu fui num show do Oficina G3, uma banda de rock gospel. E eu lembro que foi no Ibirapuera, lá em São Paulo. Quando a gente chegou no Ibirapuera, foi uma gritaria, tinha milhares de pessoas lá. E eu lembro que eles cantaram: Oficina, cadê você? Eu vim aqui só pra te. E foi uma idolatria total. Eu saí de lá que eu falei: Meu Deus do céu, eu nunca mais vou no show. E ali eles gritavam: Ah, lindo! E tudo aquela coisa. Isso é idolatria pura. Então tem idolatria que é mais escancarada. Isso no meio evangélico é um absurdo, não deveria existir esse tipo de coisa. Idolatria. Se você gosta de uma banda de rock gospel, se você gosta de um, né? Você ir lá e ouvir, você vai com o intuito de adorar a Deus. Você não vai com o intuito de adorar a personalidade ou a pessoa. Então, isso aí também é totalmente precipitado. Nós devemos entender, então, né, tipos de idolatria, que existem várias e muitas delas são sutis. Né? Do versículo 23 aqui em diante, que vai até o versículo 1 do capítulo 11, Paulo fala da consciência e liberdade que o cristão ele tem. Tá, desculpa, irmão, só voltando, o versículo 22, na verdade, que eu não terminei. Paulo usa uma palavrinha interessante no versículo 22 para nós não gerarmos ciúmes no Senhor. Na verdade, só para explicar essa palavrinha, eu passo para o versículo 23 em diante. É, Na verdade, esse tipo de ciúmes que Paulo ele mostra que, na verdade, seria uma espécie de zelo. O povo deveria adorar a Deus, mas eles estavam adorando ídolos. E isso provoca a ira de Deus. E Deus, ele é zeloso pela sua glória e sua santidade. Ele quer a glória que pertence somente a ele, e ele é zeloso por isso. Então ele manifesta a sua ira, e Deus tem um zelo pela glória dele. Então é nesse sentido que ele diz que de questão de ciúmes, né? Que não seria ciúmes. Deus não é um ser que tem ciúmes, né? Como um homem tem ciúmes de uma mulher tem ciúmes, ou tem gente que tem até ciúmes de amizade. Então não é esse tipo de ciúmes, né? Eu viria mais aqui no sentido de zelo que Deus tem pela santidade dele e pela glória que é devida somente a ele. Então, só para explicar essa parte aqui, a gente então continua aqui no versículo 23 até o versículo 1 do capítulo 11, que Paulo então continua falando sobre a consciência e a liberdade que o cristão tem. Então ele começa dizendo que todas as coisas são permissíveis, né? Tudo é lícito, mas nem todas as coisas são proveitosas, né? E nem todas elas edificam. Aqui ele aplica o que ele já tinha falado no capítulo 6 e 12, né? Que também tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui Paulo alerta os cristãos a terem bom senso. Mas com um adjetivo aqui, né? Um aditivo, no caso, no versículo 24. E ninguém procure o próprio interesse, mas o de outrem. Irmãos, aqui é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta, responda essa pergunta para você mesmo. Você procura o seu interesse ou o dos outros primeiro? Irmãos, eu vou ser muito sincero aqui. Se alguém aqui responder que busca primeiro o interesse dos outros, vai estar mentindo. Inclusive eu, né? Agora, irmãos, aqui é um ensinamento difícil, é um ensinamento bem duro. Eu tenho que ser sincero com os irmãos, é um ensinamento bem difícil aqui. A maioria de nós, na grande verdade, não fazemos isso. Como nós colocaremos os interesses dos outros primeiro, se nós, na verdade, às vezes nem incluímos os outros nas nossas vidas, nos nossos planos? Muitas vezes a gente nem ora pelas outras pessoas.
A gente ora só pedindo coisas para Deus, ou ora só pela nossa família. Então, às vezes, a gente não tem as pessoas incluídas nas nossas vidas. Como que a gente vai viver isso? Se a gente não, nem, às vezes, nem inclui as outras pessoas, como que a gente vai colocar o interesse delas primeiro do que o nosso? Então, assim, aqui é um ensinamento muito difícil para os nossos dias, mas é algo que nós devemos entender. Muitas pessoas até questionam, falam, é impossível a gente fazer isso. Como que você vai colocar o interesse dos outros primeiro do que da sua casa, da sua família? Tem pessoas que falam, não, isso é impossível, é impossível. Como que o apóstolo Paulo fala uma coisa dessa? Não é impossível, irmãos. Paulo fazia isso. A gente vai ver que no finalzinho aqui ele termina falando justamente sobre isso. Paulo fazia isso. Não estamos falando aqui, meus queridos irmãos, tem muita gente que arruma desculpa. Ah, mas foi Jesus que fez isso. Como que tá? Jesus está lá na cruz. Tomou pancada, foi crucificado, coroa de espinhos, blasfemado, cuspido, e olhou lá e falou: perdoa todo mundo. Aí as pessoas falam: não, tem que ser Jesus, Jesus é Deus, ele pode, né? A gente não consegue tal feito. Muitas pessoas gostam de justificar porque foi Jesus. Aqui não estamos falando de Jesus, o Senhor, Deus perfeito, não estamos falando de Jesus, não. Estamos falando de um homem. Apóstolo Paulo fazia isso. Colocava os interesses das pessoas antes do dele. Isso, meus queridos irmãos, é um exemplo de altruísmo que deve nos motivar de alguma forma, que deve pelo menos causar um arrepio em você e falar: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que copiar o apóstolo Paulo. É possível, é possível. Nós irmos além. É possível a gente deixar o nosso egoísmo, que sempre se limita à porta da nossa casa, para nós começarmos a se importar com as outras pessoas. Esse é um grande ensinamento de altruísmo cristão que nós devemos seguir de um homem falho também, de um homem limitado como o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele fazia assim, né? Um grande exemplo para nós seguirmos. Não é algo impossível, é possível sim. Difícil é, mas é possível. Podemos começar, na verdade, irmãos, pelo menos em começar a pensar nas outras pessoas, orar pelas outras pessoas, começar a se importar. Qual foi a última vez que você se importou com alguém? Qual foi a última vez que você foi na igreja e falou para um irmão: você está bem, meu irmão? Está precisando de alguma coisa? Se importou com uma pessoa? A gente pode pelo menos começar, se a gente não faz ainda. E aí, gradualmente, a gente vai evoluindo com a graça do Senhor. Mas nós devemos fazer alguma coisa, nós devemos ter o primeiro passo e começar a seguir o que a Bíblia nos ensina a fazer. Versículo 25, o versículo bíblico que diz que é lícito aqui comer de tudo. Comer de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Eu confesso que eu gosto desse versículo, irmãos. Né? Tem muita gente que fica, não pode isso, né? Não pode comer aquilo, que é muito claro. Paulo fala aqui muito claramente: comei de tudo. O que é tudo? Tudo. O que o cristão pode comer? Tudo. Vai no mercado? Tudo. Né? Tem gente que fala a gente já falou bastante isso, uma comida mal passada, é isso, aquilo, não pode, tudo. Eu tive uma conversa, inclusive, com os muçulmanos na semana passada, um rapaz muçulmano, e falando sobre a comida de porco, eu não como comida de porco. Eu falei: eu como tudo, porque o meu Senhor é Senhor da terra. E ele falou que eu posso comer, eu como. Ele ficou olhando para minha cara, eu falei, e eu sou feliz por esse versículo aqui. Sou feliz, né? Que a gente pode comer todas as coisas, desfrutar de todos os tipos de alimentos. Isso é muito bom, né? Claro que tem que ter moderância. Tem que ter moderância. Tem a questão também do que os glutões não herdarão o reino do céu, que a Bíblia fala. Então nós devemos fazer com moderância. Mas nós podemos desfrutar de qualquer tipo de prato de comida, né, com toda a liberdade cristã que nós temos, né? Comer de tudo, meus irmãos. Vai no mercado, compra o que você gosta, come despreocupado, sem problema algum. Versículo 27, se você for na casa de um não crente, coma, né, de tudo na casa dele sem perguntar de nada. Isso por causa da consciência, no caso da sua consciência. Notem que no versículo 28 em diante, é, nós vemos que Paulo repete o que ele já tem falado. Mas se alguém disser aquela comida foi sacrificada, então daí por conta da consciência da outra pessoa, aí você não come. E aqui é por um outro motivo, não é por causa da sua consciência,
Paulo continua dizendo que é pela consciência do outro. Por uma caso, ele diz aqui, né? Por um acaso, minha consciência seria julgada pela consciência do outro? Não. Ou você seria censurado por aquilo que eu dou graças? Não, também. Na verdade, se faço, é para não escandalizar o próximo. Esse é o propósito do apóstolo Paulo. E aí ele continua dizendo que devemos fazer de tudo para a glória de Deus e nunca ser causa de tropeço aos outros. Nós temos a nossa consciência, fazemos tudo para a glória de Deus. Se tem uma coisa ali que é sacrificada, eu vou aqui e oro, graças pelo esse alimento, Senhor. Tudo fazei para a glória do Senhor e com a sua consciência pode fazer. Mas se for com a consciência do outro que escandalizou. Aqui ele cita uma situação. Uma pessoa se dirigindo a você falando: olha, uma comida sacrificada. Aí é obviamente que você já viu que a pessoa está escandalizada. Ela viu o alimento, olha ali, o alimento é halal, puxa vida. E se ela me falou assim, eu já falo: não vou comer. Porque se eu comer, eu vou escandalizar o irmão. Então é nesse contexto aqui que a gente deve entender. Por um outro lado, se não houver essa situação, você for na casa de alguém, não pergunta nada. É isso que está falando aqui, você não precisa perguntar nada. Se foi sacrificado, não foi sacrificado, não estou nem aí. Come tranquilo ali, né? Pode comer, não tem problema. Tudo pertence ao Senhor, toda a plenitude, é o que o texto diz aqui, né? Só não coma se for, né, um motivo de tropeço, né? E assim ele mesmo faz, né? Nós vemos aqui Paulo falando que buscando nunca o seu próprio interesse, mas os de outrem. Aqui ele confirma o que eu falei, né? Que a gente fala assim, é impossível a gente buscar os interesses das outras pessoas primeiro, né? Paulo está falando aqui exatamente o que ele fazia, né? Ele falando no versículo 32, não vos tornei causa de tropeço para é, judeus, nem para gentios, nem tampouco para os da igreja. Assim como também eu procuro e em tudo ser agradável a todos. Olha, em tudo eu sou agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. E olha o objetivo que ele fala: para que sejam salvos. Paulo tinha um zelo extremo, sempre buscando a salvação, o bom testemunho, para que as pessoas, através do bom testemunho talvez escutassem ele. Ele era uma pessoa que agradava a todos, era uma pessoa gentil, uma pessoa que se preocupava, que colocava os interesses das pessoas acima do dele, para que as pessoas escutassem ele e assim elas pudessem ouvir o evangelho e serem salvos. Meus irmãos, a gente vê Paulo e é interessante, ele repete muita coisa que eu falei aqui, eu já repeti nos outros capítulos. E Paulo ele faz isso de propósito, repetindo, mostrando zelo, tendo paciência. Irmãos, é fabuloso, né? É muito bom a gente ver esses ensinamentos, a gente vê o zelo do apóstolo Paulo, é sempre um grande exemplo de altruísmo para a gente, né? E assim ele diz, né, que ele não busca o próprio interesse, mas o de muitos para que eles sejam salvos. E aí no versículo 1, que na verdade é o final do discurso dele, é o versículo 1 do capítulo 11, que diz: sedes os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Notem bem, irmãos, Paulo, ele fala, me imitem em tudo, né? Façam tudo que eu faço, exatamente como que eu faço, como muitos pastores falam, né? Eu tenho que me seguir, eu sou ungido de Deus. Tudo. Não, 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 não. Sejam os meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, se ele não fosse, não segue. Né? Então, até isso é o exemplo. A linha cristocêntrica de Paulo também é uma coisa fantástica, irmãos. Eu tive conversando com um irmão recentemente que prega o evangelho e eu falei isso para ele: siga sempre numa linha cristocêntrica. Seja no você estiver conversando com pessoas, seja você estiver aconselhando pessoas, pregando, evangelizando, dando estudos. O pregador, a pessoa que está ensinando, ela deve sempre ir na linha cristocêntrica. É, eu vi uma citação de Charles Spurgeon que eu acho muito interessante, que ele fala que Nero, enquanto ele botava fogo em Roma e culpou os cristãos, né, por causa disso, ele ouvia músicas, se deliciava com comidas e ouvia músicas, né?
enquanto tudo isso acontecia. E da mesma forma são muitos pregadores dos nossos dias, né? Que estão fazendo outras coisas ao invés de falar o evangelho. Eles estão lá se entretendo com outras coisas e não falando do evangelho. Eu concordo com isso, irmãos. Eu concordo. Muitos pregadores hoje em dia perderam o foco dessa linha cristocêntrica de pregar o evangelho como ele é. E a gente deve estar muito atento a essas coisas, né? Todo pregador deveria pregar dessa mesma forma como o apóstolo Paulo segue, sempre nessa linha cristocêntrica, apontando sempre para o nosso maravilhoso e Senhor Jesus Cristo. Quem sair dessa linha, meus queridos irmãos, não escutem. E não imitem eles também, não. Você só segue, ouça ou imite um pastor se ele estiver sendo bíblico. Porque se ele estiver sendo bíblico, obviamente você vai estar ensinando, você vai estar imitando também os ensinamentos bíblicos. Caso contrário, você nem dê ouvidos. Amém, meus queridos? Então, essa foi a lição do capítulo 10. Vou pedir para o irmão Charles ou para a irmã Valquíria para estar finalizando a gravação e a gente vai fazer uma oração e tirar as dúvidas, tá bem?